Na história humana, a busca pela santidade e pela justiça tem sido uma jornada profunda, impulsionada pelo desejo de estar na presença de Deus depois desta vida. A busca pela santidade, pela pureza moral e por uma profunda conexão com o divino tem guiado inúmeras almas em seu caminho para a eternidade. Gênesis, a criação do mundo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e as trevas cobriam a superfície das profundezas. E o Espírito de Deus movia-se sobre a superfície das águas. Então Deus disse: haja luz. E houve luz. Deus separou a luz das trevas, chamando a luz de dia e as trevas de noite. Este foi o primeiro dia da criação. Deus continuou a criar durante os próximos 6 dias. No segundo dia, Deus separou as águas para formar o céu. No terceiro dia, Deus reuniu as águas para formar os mares e criou a terra seca. Ele também fez com que a vegetação crescesse. No quarto dia, Deus criou o sol, a lua e as estrelas para governar o dia e a noite. No quinto dia, Deus criou as criaturas marinhas e os pássaros. No sexto dia, Deus criou os animais terrestres e, o mais importante, criou a humanidade. Deus criou o primeiro homem, Adão, à sua imagem. Deus deu a Adão domínio sobre todas as criaturas e permitiu-lhe nomeá-las. Deus criou uma mulher, Eva, a partir de uma das costelas de Adão, tornando-a sua companheira. Gênesis capítulo 2. O Jardim do Éden e a queda. Deus colocou Adão e Eva no Jardim do Éden, um paraíso repleto de todo tipo de árvore agradável e boa para a alimentação. No centro do jardim estava a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus lhes deu uma ordem. Você pode comer de qualquer árvore do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois no dia em que você comer dela, certamente morrerá. Adão e Eva viviam em harmonia com a natureza e entre si. Eles estavam nus e não sentiam vergonha. Contudo, a serpente tentou Eva a comer da árvore proibida, dizendo: Tu certamente não morrerás, pois Elohim sabe que no dia que tu comeres dele, então teus olhos serão abertos, e tu serás como Elohim, conhecedor do bem e do mal. Convencendo-a de que isso a tornaria sábia como Deus. Eva comeu o fruto e deu um pouco a Adão, que também comeu. Seus olhos foram abertos e eles perceberam que estavam nus. Elohim, que andava no jardim no vento do dia, chamou Adão e disse a ele: Onde você está? E Adão disse: Eu ouvi a tua voz no jardim e fiquei com medo, porque eu estava nu, então me escondi. Então Elohim disse: Quem te contou que tu estava nu? Teria você comido do fruto que eu te ordenei que tu não deverias comer? O homem disse: A mulher que tu me deste para estar comigo, ela deu-me do fruto e eu comi. E Elohim disse para a mulher: O que você fez? E a mulher respondeu: A serpente enganou-me e eu comi. Elohim disse para a serpente: Por que fez isso? Você é mais amaldiçoada do que todo o gado e os animais do campo. Em seu ventre tu deves rastejar, e pó tu deves comer todos os dias de tua vida. E eu porei inimizade entre ti e a mulher, e entre tua descendência e a descendência dela. Ele esmagará tua cabeça, e tu lhe ferirás o seu calcanhar. Para a mulher ele disse: Eu grandemente multiplicarei teu sofrimento e tua concepção, em dor gerarás filhos, e teus desejos será para o teu marido, e ele te dominará. E para Adão ele disse: Porque tu escutaste a voz de tua esposa, e comeste do fruto do qual eu te ordenei, dizendo: Tu não comerás dele. Amaldiçoada é por tua causa a terra, em sofrimento tu comerás dela todos os dias de tua vida. Espinhos e cardos ela produzirá, e tu comerás da erva do campo. Pelo suor do teu rosto tu comerás o pão até retornares para o chão, pois dele saíste e foste tomado. Tu és pó, e ao pó retornarás. E Adão chamou o nome de sua esposa de Eva, porque ela era a mãe de todos os viventes. E para Adão e sua esposa, Elohim fez túnicas de peles e os vestiu. Elohim disse: O homem tornou-se como um de nós, para conhecer o bem e o mal. E agora, para que ele não estenda sua mão,
e tome também da árvore da vida, e coma, e viva para sempre. Elohim o enviou para fora do Gan-Eden para lavrar o solo de onde ele fora tomado. Assim ele guiou para fora dali o homem. E ele colocou ao oriente do Gan-Eden um querubim e uma espada ardente que girava em toda direção para guardar o caminho e a retaguarda da árvore da vida. Olá, irmãos! Esse foi apenas um resumo do Gênesis. Há grandes mistérios que muitos dos irmãos acabam se perguntando, mas que não estão descritos na Bíblia, ou que podem ter se perdido com o tempo. Recomendamos fortemente que façam a leitura de sua Bíblia, de preferência alguma que tenha sua escrita o mais próximo do original hebraico. Considere deixar um like e fazer o compartilhamento para um irmão que não conhece a palavra do Elohim. Um forte abraço e até a próxima.